Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Os irmãos e irmãs que nos assistem pelas redes sociais, a paz do Senhor. Antes de eu começar a pregar, eu queria que você vivesse esse momento que eu vou ler esse texto, como você estivesse vivendo esse momento aqui na palavra. E a palavra está em Mateus capítulo 27, versículo 42. Amém? Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, nessa hora suplicamos, Senhor, pela minha vida, Senhor, aonde eu busco, meu Pai, a revelação da Tua palavra, sabedoria, entendimento, meu Pai, que eu não venha falar nada de mim, mas venha falar aquilo que é do Senhor. Só o Senhor pode me colocar as palavras que eu preciso, Senhor, porque eu sou dependente de Ti nessa noite, meu Pai. Hoje, como mensageiro da Tua palavra nessa hora, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. O versículo que eu estava lendo fala da crucificação de Jesus. Jesus, na terra, era chamado como rei dos judeus, mas o reinado do Senhor Jesus não era aqui, era no céu. Jesus teve que se esvaziar de toda a majestade, de toda a autoridade do céu, para vir a esse mundo, aonde que ele nasceu através de uma mulher, aonde ele nasceu numa manjedoura, num lugar simples, sem luxo, porque ele veio com a simplicidade, com humildade. Aos 12 anos, Jesus ensinava na sinagoga, porque ele crescia em sabedoria e entendimento, porque o Espírito Santo era com ele. Então Jesus, ele começou a fazer a obra do Senhor, fazendo aquilo que agradava o Senhor naquele momento, e tudo que ele fazia glorificava o Pai. Quantas curas que nós não vemos que Jesus fez, quantos milagres, quantas libertações ele fez. Porque o Senhor Jesus, ele é poderoso para fazer qualquer coisa, até o impossível. Então naquele momento Jesus estava pregando, e como a multidão ia muito com ele, a multidão crescia junto com ele. O povo daquela época, os romanos que operavam naquela época, que comandava ali, começaram a ficar assim incomodados, porque tanta gente ele levava. Porque ele achava que ali Jesus estava levando um exército, que Jesus estava querendo tomar o lugar dele. Jesus não veio tomar lugar de ninguém. Jesus só veio para salvar vidas. Então naquele momento Jesus pregando ali, levando a palavra, pessoas que viviam 38 anos de doença, Jesus curava. Mulher com fluxo de sangue de 18 anos, Jesus curava. Um endemoniado que ali estava há muitos anos, Jesus libertava. Mas por que eu estou falando da crucificação de Jesus? Porque eu quero saber se você tem que entender o que é a crucificação de Jesus. Se nós verdadeiramente, nós temos amado aquilo que Jesus fez na cruz. Porque a palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que morresse no meu lugar e no teu lugar. Então Jesus, ele estava ali para fazer o que era a vontade de Deus. E aquelas pessoas naquela época não entendiam por que aquilo estava acontecendo, porque eles se preocupavam com tantas outras coisas. Mas a preocupação de Jesus era da salvação de vidas. Jesus não veio trazer ali, ser um reino dele aqui na terra, porque o reino dele está estabelecido dentro de nós. Esse é o reino que o Senhor Jesus fala. Não é esse reino que nós vemos, mas aquele reino que está dentro do teu coração. Então Jesus, quando ele planta esse reino em nós, Jesus, ele está habitando dentro de você, dentro de mim. Porque se nós estamos aqui movidos pelo Espírito Santo, que quando Jesus ele vai, ele deixa o Consolador que nos ajuda a entender que Jesus passou pela crucificação. Porque se não fosse o Espírito Santo, nós não iríamos acreditar na palavra. Mas como é que você acredita na palavra? Porque você recebeu a bênção de Deus. Porque Deus, para provar que você é Deus, ele fez algo na tua vida, como fez na minha vida. Porque ele operou algum milagre, alguma salvação, alguma libertação. Por isso também nós cremos que ele tem um sinal para cumprir. Deus não deixa ninguém para que não fica, às vezes, perturbado e não saber o que está na palavra. Mas Deus não é homem que minta. Mas ele é um homem
que tudo que ele colocou nessa palavra é para se cumprir. Então Jesus ali, eu fico olhando a cena de Jesus diante do Pilatos, aonde ele ali coloca Jesus para ser torturado. Imagina Jesus ali sofrendo aquelas chicotadas, aquela chicotada arrancando as carnes dele profundamente, e ele ali sem reclamar, sem gritar, ele estava ali sentindo aquela dor que era minha e era sua. Eu fico imaginando Jesus a noite toda sem alimentar, e Jesus era aquele que alimentava o povo, pessoas que estavam passando fome, ele alimentava. E naquele momento eu imagino que Jesus nem comer, eles deram para ele comer. Então Jesus ali é levado para fora do pátio, e ali tem aquela cruz, e aonde que Jesus ali tem que carregar aquela cruz, ainda além de ser crucificado, ele tem que levar a cruz, porque naquela época, aqueles que eram condenados tinham que levar a sua cruz. E a palavra diz que cada cruz ela era feita para aquele da altura que era feito. Essa cruz era para Barrabás, Jesus já estava salvando Barrabás da cruz. Às vezes você não entende, Barrabás foi salvo pelo Jesus, quando Jesus foi condenado. Então ali eu fico olhando Jesus ali carregando aquela cruz pesada, cheia de sangue, cheia de sofrimento, cheio de dor, e ele ali está levando aquela cruz, e em algum momento Jesus cai com aquela cruz, porque aquela cruz já está pesada, porque ele já está todo machucado, todo torturado, porque ele estava cansado, porque o peso da cruz era muito pesada. E aí Jesus arruma a força, ele levanta mais uma vez e carrega aquela cruz adiante, naquela via dolorosa, aquela via ali, naqueles momentos que tinha que subir. Ele não foi pegando uma reta, ele tinha que subir morro. Olha a dificuldade que Jesus tinha para levar aquela cruz. E mais uma vez, a segunda vez, Jesus cai. E ele ainda acha força para levantar. Então eu falo com você que às vezes nós não carregamos o nosso peso, mas Jesus carrega por você o seu peso. Às vezes você não tem força, às vezes você acha assim, eu não consigo, mas Jesus está aqui. Eu carrego por você o teu peso, a tua luta. Por isso que eu falo com você nessa noite que Jesus, na crucificação, momento algum ele reclamava, momento algum ele chorou nessa hora. Ele estava ali, levando aquele peso, até que quando ele chegou a estar cansado, aonde Simão Cirineu, no meio do povo, foi escolhido para levar aquela cruz adiante. Então ali eu fico olhando, quando ele chega no alto, e aquela cruz é colocada no chão, e aqueles pregos ali são fincados nas palmas de Jesus. Imagina a dor que ele sofreu daqueles pregos naquela mão, imagina aqueles pregos nos pés deles, porque Jesus ali estava sofrendo tudo que ele podia sofrer, irmãos. O tanto que ele sofreu, o tanto que eles fizeram com ele, para torturar, para machucar, para matá-lo. Eu fico imaginando como é que Jesus ainda aguentou, porque ele era o Filho de Deus. Só ele podia carregar aquela cruz, porque no céu não tinha outro que podia me salvar, a mim nem você. Só Jesus podia te salvar, só ele que podia passar por aquele momento. Então ali Jesus é levantado, aonde todo mundo via Jesus na cruz. E Jesus teve um momento que ele sentiu sede. Jesus que quando chega ali, naquele poço, fala com aquela mulher, se você me pedisse a água a mim, eu te daria a água que jorrava, a água viva. Eu fico imaginando, Jesus, no momento algum, matou a sede, porque quando o povo de Israel sentiu sede, o Senhor Jesus, ele lá, através do Pai, deu água ao povo de Israel. O povo de Israel não passou fome, não passou sede, porque o Deus de Israel estava com ele. Porque lá no Velho Testamento fala do Deus de Israel, mas também fala de Jesus também, que todo momento apareceu para Abraão, apareceu para Moisés. Então Jesus ali, ele sofreu ainda com uma coroa de espinho na cabeça, aonde que aquele espinho afundava ali a cabeça dele. Eu quero levar você a entender o que é uma crucificação do Senhor. Eu quero levar você a sentir no coração, porque aquilo é por você. O tema de hoje é por você e por mim. Não foi por acaso que Jesus esteve ali fazendo algo para agradar ninguém ou para agradar o romano, mas ele veio para salvar e libertar a todos. Então Jesus ali estava naquela cruz, no momento que ele mais precisava. Não tinha ninguém com ele, somente ele estava naquela cruz. E ali estava com ele 2 ladrões, um à direita e um à esquerda.
E quando um daqueles ladrões viu que aquele homem era inocente, Senhor, lembra de mim no paraíso. E Jesus fala com ele, hoje você estará comigo no paraíso. Porque ele sabia que Jesus não merecia o que ele mereceu. Jesus foi condenado injustamente. Para os fariseus, ele foi condenado porque eles falavam que ele blasfemava contra Deus. Para os romanos, eles achavam que ele queria tomar o trono de Pilatos. E Jesus não queria tomar nada de ninguém, tudo é dele. Por que ele ia tomar algo que é dele? Todas as coisas é dele, tudo é para ele. Esse corpo, essa vida, pertence a ele. Então Jesus ali, sangrando por mim e por você, ele nos faz entender que vale a pena, irmão. Vale a pena você alcançar a salvação. Vale a pena você chegar até a volta do Senhor Jesus e confiar nele, porque ele vai te salvar. Jesus está aqui falando essa noite, porque a crucificação foi dolorosa, mas ele venceu a cruz, ele venceu a morte. Porque depois, ele no terceiro dia, se cumpriu aquilo que foi falado, que no terceiro dia ele ressuscitou. Porque Jesus, ele sabia, ele falava, eu vou morrer, passarei pela cruz, mas eu vou ressuscitar. E aqueles discípulos só acreditou que Jesus ressuscitou quando Jesus apareceu para eles. A mesma forma hoje, irmãos. Às vezes a gente quer que vê um sinal do Senhor. Ô Senhor, para me confiar em Ti, para acreditar no Senhor, me dê um sinal. Às vezes nós ficamos pedindo sinal. Às vezes acontece tantas coisas na sua volta e você não está vendo. Tantos milagres acontecem e você não está vendo. Eu falo um milagre que acontece, às vezes ninguém acredita, mas acontece. Quando tem um casamento, o noivo, a noiva, aquelas pessoas da família pensam, vai faltar comida. E você pode saber que a comida ainda tem comida para muita gente. Olha como é que o milagre de Deus acontece no casamento. Como é que Deus prospera no meio familiar. Aonde que você acha que vai faltar, ali as coisas prosperam mais e mais. Então Jesus, ele estava naquela cruz, porque ele sabia que todas as coisas que ele fez, era para colocar você num caminho que leva até o céu. Jesus, ele teve que passar tudo, passar por aquela cruz, mas mostrando para nós, para aqueles fariseus, aqueles homens falou, ele salvou a todos e não salvou a si mesmo. Ele não estava preocupado para salvar ele estava ali para salvar aqueles guardas, aqueles homens que estavam zombando dele. Aqueles homens não entendiam. Hoje você entende que Jesus veio para te salvar. Aqueles homens ali não sabiam quem era Jesus, mas hoje você conhece Jesus. Você sabe quem é Jesus. Jesus vive na sua vida. Então ali Jesus estava ali, passando por tudo e por todas as coisas, porque era para mim e para você passar. O castigo que era meu foi sobre a vida dele. O pecado que era meu estava nele. Então foi o único momento que o Senhor teve que desampará-lo. Foi o único momento que o Senhor afastou, porque Deus não fica no meio do pecado. Mas Jesus, ele sabia, seja feita a tua vontade, Pai. E Jesus ele ainda acha força. Senhor, ele ora o Senhor, como hoje é o culto de oração. Perdoa que ele não sabe o que faz, Pai. Jesus ainda pede perdão por mim, por você, mesmo morrendo. Quem faria isso por nós? Somente Jesus. Somente Ele podia fazer tudo aquilo que a Bíblia cumpriu. Então Jesus também fala que, a palavra também diz, que ali lançaram sorte sobre as ruas, dividiram suas vestes, porque lá em Salmo 28, 18 fala, que 22, 18 fala, que lançaram sorte e dividiram suas vestes, porque eles achavam que aquilo era uma recompensa para eles, mas a recompensa estava quem estava na cruz. A recompensa que aqueles homens precisavam era da salvação, era aquilo que eles precisavam. Então hoje você não é inocente, você hoje tem uma pessoa que hoje está aqui para protegê-lo, uma pessoa que está ali para cuidar, que é Jesus Cristo. E hoje ele é seu advogado, porque a palavra diz que vai chegar um tempo que ele vai ser o juiz para julgar essa terra. E todos aqueles que estavam com ele, vai ser salvo por ele. Mas aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus, serão condenados para o fogo eterno. Então hoje, se você está aqui hoje, lembra da cruz de Jesus, lembra o que ele fez, lembra todas as coisas que ele passou, todas as dores que ele sofreu, todo o sangue que ele foi derramado por ele, por mim e por você.
é porque Ele queria te salvar, Ele queria te libertar. Então o Senhor Jesus na cruz foi uma coisa muito maravilhosa, onde que Ele demonstrou todo o amor dEle, através da morte dEle. Aquele amor incondicional, aquele amor de pai para filho, porque só Ele tem um amor para nos dar e para nos salvar. Então Jesus aqui, crucificado, Ele olhava para aquelas pessoas, não para julgá-los, não para condenar. Jesus olhava para aquelas vidas, era para ali, como perdão, mostrando para Ele que perdoava eles. Assim Jesus hoje perdoa nós. Hoje Ele está no céu, à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele está lá, junto ao Pai, pedindo: Pai, tenha misericórdia deles, meu Pai. Perdoa, meu Pai, porque eu sei o que eles estão passando, porque Jesus sentiu tudo que você sente no mundo. Mas Jesus não pecou, Jesus não errou. Nós erramos, que nós somos falhos. Assim como Adão falhou, nós também somos falhos. Mas Jesus veio aqui para que você seja alcançado pela graça dele. Então, nessa hora, essa crucificação de Jesus, ela tem uma importância mais que todos os milagres que Ele fez, mais que tudo aquilo que Ele fez, porque eu sei que através da cruz, Ele pagou um alto preço, pelo sangue dele, hoje nós estamos livres. Você está livre hoje, você hoje não está condenado, porque Jesus não te condena, Jesus Ele te liberta. Então ali aquela cruz, como era pesada, porque às vezes nós paramos, Jesus Ele esvaziou dele próprio. Às vezes nós não queremos largar nada para trás, às vezes nós não queremos deixar nada para trás para fazer a obra dele. Então Jesus Ele nos mostra, às vezes você tem que largar as coisas, você tem que largar o mundo, você tem que largar aquilo que te impede de fazer as coisas, porque Jesus nos ensina, porque pela porta você não levará a bagagem, você só vai passar pelo caminho, e no caminho há um processo para que você chegue ao reino do céu. Então Jesus ali Ele nos mostra que grande é a importância, o que Ele fez, porque desde a eternidade Ele sabia que tinha que passar. Alguns momentos que Jesus, Ele estava fraco, mas ali estava Elias e Moisés para fortalecer. Teve um momento que o anjo do céu veio para fortalecer o seu Jesus, para que mostrar a Ele que Ele dependia de estar fortalecido. Às vezes você está fraco, Deus envia um anjo nessa hora, para te fortalecer nessa hora. Às vezes você acha que não tem condições, Deus te dá condições, Deus te dá o recurso que você precisa. Então Jesus, Ele é tudo que eu preciso, é tudo que você precisa. Não tem como falar de Jesus, irmão, não tem como você não falar o que é a crucificação de Jesus. Então a palavra ela fala que Ele estava preocupado, o que Jesus ali estava morto, ali já tinha acabado, Jesus não ia fazer mais nada, mas Jesus continuou operando, Jesus continuou ali 40 dias com os seus discípulos, ensinando a ele, mostrando a ele o que deveria fazer, e através de Jesus, aqueles homens também foi cheio do Espírito, aqueles homens também estavam dispostos para morrer, aqueles homens também estavam ali para ser entregue à morte. Então o que eu falo com você nessa noite, que a crucificação de Jesus, nós temos que olhar para ela e ver que Jesus não está lá mais, porque Jesus está no céu. Porque Jesus, Ele é tudo, Ele é, como dizer, inabalável. Jesus não tem outro igual, porque todos os profetas passaram na terra, todos os profetas fizeram a vontade de Deus, mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. É isso que Jesus ensina nessa noite, é isso que é a mensagem do Senhor da cruz, essa é a mensagem do Senhor nessa noite. Amém? Vamos louvar o Senhor? Eu sou